Em 1989, dentro da Apple, ele já era conhecido por um apelido curioso: Android. O motivo? Sua fascinação quase obsessiva por robótica. O que ninguém imaginava é que esse apelido, usado de forma descontraída pelos colegas, acabaria batizando o maior rival da própria empresa anos depois. Depois de absorver tudo o que pôde na Apple, ele transformou esse aprendizado em algo que mudaria para sempre o mercado de celulares, menos algo que a própria Apple jamais previu. Hoje você vai entender como, sem perceber, a Apple ajudou a formar o criador do sistema que dominaria o mundo mobile. Tudo começou em 1989. Andy Rubin estava de férias nas Ilhas Caimã quando percebeu um homem abatido, recém-saído de uma discussão com a namorada e sem lugar para ficar. O nome dele era Bill Caswell. Mesmo sem conhecê-lo direito, Rubin ofereceu ajuda. Durante a viagem, conversaram bastante sobre tecnologia. No fim, Caswell fez a pergunta decisiva: você gostaria de trabalhar na Apple? Aquele gesto de generosidade abriu as portas da empresa mais inovadora do planeta. O que a Apple não sabia é que estava contratando quem, no futuro, criaria seu maior concorrente. Rubin entrou como engenheiro no auge do sucesso do Macintosh. Ele se dedicou intensamente ao trabalho, mas chamava atenção por um detalhe: era completamente apaixonado por robôs. Sua casa tinha leitor de retina na entrada. Se seu olho não fosse reconhecido, a campainha tocava através de uma mão robótica, batendo em um gongo. Nem mesmo no Vale do Silício isso era comum. Foi assim que o apelido Android pegou. E ele adorou. Mas ele queria mais do que um emprego estável. Queria moldar o futuro. Em 1990 surgiu essa oportunidade com a criação da General Magic. A missão era ousada: desenvolver dispositivos portáteis com comunicação avançada, menos incluindo aplicativos, armazenamento em nuvem e conexão à internet. Era basicamente a ideia de um smartphone. 15 anos antes do smartphone existir, o sistema operacional se chamava Magic Capítulo em 1993. Aquilo parecia ficção científica. Rubin e sua equipe acreditavam profundamente na visão, mas o mercado não estava pronto. Fabricantes ignoraram a proposta por ser avançada demais. Ao mesmo tempo, a Apple lançou o Apple Newton, que também não vingou. A conclusão era clara: o mundo ainda não estava preparado para computadores de bolso. Em 1995, a General Magic entrou em declínio financeiro. Chegaram cedo demais. Mas Rubin saiu dali com um aprendizado valioso. Ele entendia exatamente como um smartphone deveria ser construído. Depois disso, ajudou a criar a Artemis Research e desenvolveu a Web TV, vendida à Microsoft em 1997. Trabalhar lá não foi uma experiência agradável. A estrutura corporativa o sufocava. Em 1999, pediu demissão para tentar novamente por conta própria. Ele fundou a Danger Inc. e lançou o Sidekick, um aparelho com internet no bolso, aplicativos e armazenamento em nuvem, muito antes do iPhone existir. A parceria com a T-Mobile transformou o aparelho em sucesso entre os jovens. Dois nomes estavam atentos: Larry Page e Sergey Brin. O Sidekick usava o Google como busca padrão, algo estratégico. Apesar do sucesso, a T-Mobile controlava o produto. Pior, o conselho afastou Rubin do cargo de CEO. Ele percebeu que precisava criar algo que ninguém pudesse controlar. No fim de 2003, fundou a Android Inc. Curiosamente, a ideia inicial não era celular, mas um sistema operacional para câmeras digitais conectadas à nuvem. Só que o mercado já estava mudando. Telefones estavam ganhando câmeras melhores. Em poucos meses, a equipe pivotou para um sistema operacional móvel que competisse com o Symbian, da Nokia, e o Windows Mobile. A proposta era clara: um sistema aberto e gratuito. O problema? A empresa ficou sem dinheiro. O aluguel atrasou. O despejo era iminente. Um amigo, Steve Perlman, ajudou financeiramente para manter o projeto vivo. Mesmo assim, Rubin tentou convencer a Samsung, mas foi ridicularizado numa reunião em Seul. 2 semanas depois, vai a virada, Page e Brin aceitaram ouvir Rubin no campus do Google. Após novas reuniões e análise do protótipo, perceberam o potencial. Quem controlasse o sistema móvel, controlaria o acesso a bilhões de usuários. Em 11 de julho de 2005, o Google comprou a Android Inc. por $50 milhões. Uma das decisões mais lucrativas da história da tecnologia. A equipe passou a operar quase como uma startup secreta dentro do Google. O primeiro protótipo lembrava um BlackBerry, com teclado físico. Mas tudo mudou em 9 de janeiro de 2007, quando Steve Jobs subiu ao palco em São Francisco e apresentou o iPhone. Rubin assistiu à apresentação e percebeu imediatamente: o protótipo deles estava ultrapassado. A solução foi radical. Abandonaram o modelo antigo e focaram em um novo projeto com tela sensível ao toque. Em novembro de 2007, o Google
anunciou a Open Handset Alliance, reunindo empresas como HTC, Motorola, Qualcomm, T-Mobile e até a própria Samsung. O plano era simples e genial: oferecer o Android gratuitamente para fabricantes. Quanto mais aparelhos com Android, mais pessoas usariam os serviços do Google. Em 28 de setembro de 2008, foi lançado o primeiro aparelho com Android 10, o HTC Dream, também conhecido como T-Mobile G1. Não era perfeito, mas tinha potencial. Ano após ano, o sistema evoluiu. Em 2010, o Android ultrapassou a Apple em participação de mercado. Em 2013, já dominava mais de 70% dos smartphones em várias regiões do mundo. Steve Jobs considerava aquilo uma traição. Em sua biografia, declarou que o Android era uma cópia e prometeu combatê-lo com tudo. Mas o crescimento já era irreversível. Hoje, o Android está presente não só em celulares, mas em relógios, TVs, carros e inúmeros dispositivos. Enquanto isso, o iPhone mantém uma fatia menor do mercado global. A grande ironia: a Apple deu a Andy Rubin sua primeira grande oportunidade, o conhecimento e até o apelido que definiria sua trajetória. E foi justamente com essa base que ele criou o sistema que se tornaria o maior concorrente da empresa. E essa é uma daquelas histórias da tecnologia que parecem roteiro de filme menos, mas aconteceram de verdade.